Sejam bem-vindos a mais uma produção audiovisual do Talk Show da Graça, que se propôs difundir cultura para Portugal e para o mundo. Hoje teremos uma temática de mais uma batalha, no caso é a Batalha de Beirute. Esta batalha travou-se em 1982 e, portanto, Beirute ficou reduzida a escombros por 15 anos de guerra civil no Líbano. Foi palco, em 1982, de uma grande batalha entre israelitas e palestinianos. Ariel Sharon lançou uma ofensiva destinada a eliminar as bases que a OLP de Yasser Arafat dispunha na parte ocidental da cidade. Bombardeou a área, cercou-a e procurou conquistá-la. Até que, ao cabo de 74 dias de luta, as partes em conflito deram o seu acordo a uma trégua. Considerado durante muito tempo como a Suíça do Oriente, o Líbano, e particularmente as suas grandes cidades, foi parcialmente destruído em 1982, quando o então ministro da Defesa israelita, Ariel Sharon, levou a cabo uma poderosa ofensiva que apelidou de Operação Paz para a Galileia. O passado remoto do Líbano, um pequeno país com pouco mais de 10 mil km², e uma população de cerca de 3 milhões de habitantes, confunde-se com o da Síria, da qual foi parte integrante. Aliás, o Líbano, assim como os atuais territórios da Síria, da Jordânia e de Israel, foi conhecido durante séculos como Síria, uma província do Império Otomano. A presença de um considerável número de árabes cristãos no território libanês foi aproveitada pelos europeus para levar avante os seus projetos coloniais sobre a zona oriental do Mediterrâneo. Em 1864, a França levou os turcos a dividir as regiões em volta do Monte Líbano, um tradicional centro dos cristãos maronitas, o que permitiu a estes constituir uma província autónoma. Após a Primeira Guerra Mundial, na sequência do desmembramento do Império Otomano, a França foi mandatada pela Liga das Nações para controlar os chamados Estados do Levante, Líbano e Síria, enquanto a Grã-Bretanha ficou com a Transjordânia e a Palestina. No início da década de 20, os franceses, preocupados em manter as suas zonas de ligação ao Mediterrâneo fora dos conflitos de Damasco, empenharam-se na criação de um moderno Estado do Líbano que, em 1926, obteve uma autonomia considerável por parte de Paris. O que, de qualquer forma, não invalidou que eclodissem no território revoltas e protestos anti-gauleses. Depois de a França ter sido invadida pelos alemães em 1940, a administração francófona do Líbano declarou a sua fidelidade ao regime de Vichy, o que levou os britânicos e as forças francesas livres a ocupar o território libanês no ano seguinte, dando origem à independência do país. Oficialmente, o Estado do Líbano nasceu com o Pacto Nacional de 1943, um acordo não escrito entre as diferentes comunidades do país que estabeleceu a distribuição de poder entre os principais grupos confessionais que faziam representar-se no Parlamento de Beirute em função do seu peso demográfico. A repartição foi feita com base num censo de 1932, segundo o qual os cristãos, pouco mais de metade da população, se dividiam em maronitas, 29,11%, gregos ortodoxos, 9,88%, gregos católicos, 5,97% e outros, 5,77%. Por sua vez, a outra metade, os muçulmanos, repartia-se entre sunitas, 22,63%, xiitas, 19,81% e drusos, 6,82%. Ficou assente que a presidência do Estado ficaria sempre na mão dos maronitas, que a chefia do governo recaía sobre a comunidade sunita, que pelo menos uma pasta ministerial seria atribuída aos drusos,
e que a presidência do Parlamento passava a pertencer à comunidade xiita. Na Assembleia era respeitada uma proporção de 6:5, com vantagem para os deputados cristãos. A estrutura política contava também com um sistema paralelo aos órgãos estatais e forças partidárias, composto pelos chefes de família tradicional, Zuama, das diversas comunidades que garantiam proteção aos seus aliados políticos em troca de lealdade. Esta fórmula permitiu uma relativa paz, mas provocou também que os sucessivos governos ficassem reféns do considerável poder das diversas comunidades. Os anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial foram uma época de ouro para o Líbano. O país tornou-se o centro bancário, financeiro e comercial do Médio Oriente. Beirute converteu-se numa cidade cosmopolita e floresceu como um paraíso político. Ao mesmo tempo, a agricultura e a pequena indústria conheceram um grande desenvolvimento. No entanto, as tensões entre as várias comunidades subsistiram e, a dada altura, a violência eclodiu em grande escala. Em 1952, ascendeu à presidência do país Camille Chamoun, ou Chamoun, que adotaria uma política externa de nítido cunho pró-ocidental. Posteriormente, durante as eleições legislativas de 1957, os distúrbios e agitações subiram de tom, devido sobretudo ao desejo dos muçulmanos de concretizar o alinhamento do Líbano com o Egito e a Síria, e a sua oposição às pretensões do presidente maronita de renovar o seu mandato. No ano seguinte, os distúrbios tinham tomado a forma de verdadeira insurreição. Cristãos e muçulmanos enfrentaram-se numa sangrenta guerra civil, até que em julho de 1958 o presidente Chamoun aceitou a oferta de ajuda dos Estados Unidos e permitiu o desembarque de 10.000 fuzileiros norte-americanos para a pacificação do país. A ordem foi rapidamente reposta e as forças de Washington permaneceriam até outubro em Beirute, assim como noutros pontos estratégicos do país. Durante os anos seguintes, sob a influência maronita, o Líbano manteve-se à parte dos conflitos israelo-árabes, mas no final da década de 60 o poder frágil começava a desmoronar-se. Esta ruptura e a posterior guerra civil foram consequência de 3 processos internos que se desenvolveram ao mesmo tempo e que afetaram as diferentes comunidades do país. Verificara-se, antes de mais, uma significativa alteração demográfica relativamente aos anos 30, visto que na década de 70 os muçulmanos constituíam já 62,2% da população. Este incremento demográfico foi sobretudo devido ao considerável aumento da taxa de natalidade dos xiitas, que passaram a representar cerca de 30% da população libanesa. O peso das comunidades cristãs descia para 37,4% e, particularmente, o dos maronita era de apenas 15,5%. Os muçulmanos tentaram capitalizar a seu favor esta nova realidade, procurando modificar as regras de repartição de poderes políticos. Esta situação era insustentável para a comunidade maronita, pois representava um retrocesso no seu estatuto privilegiado. Nesse sentido, os líderes do partido falangista, Kataeb, e das suas milícias, as forças libanesas, reagiram politicamente, exigindo o prosseguimento da hegemonia maronita num país onde a evolução demográfica resultara no prejuízo da sua posição de poder. É de referir que a radicalização das diferentes comunidades levara à criação de 2 grandes coligações: a Frente Nacional Libanesa, liderada pelo Kataeb, que lutava pela defesa da situação tradicional, e o Movimento Nacional Libanês, cujo líder, Kamal Jumblat, chefe da comunidade drusa, se tornou um importante elemento aglutinador.
Outra das razões da ruptura no seio da sociedade libanesa foi consequência das linhas políticas de modernização levadas a cabo durante os anos 60, que deram origem, particularmente na comunidade xiita, à emergência de novos grupos que se desligaram dos líderes tradicionais das suas comunidades. Face à nova crise económica, estes setores, até aí afastados da vida política, começaram a organizar-se e a reivindicar uma posição de poder a que tinham direito por uma questão demográfica. Esta movimentação política definiu-se inicialmente como interconfessional, chegando a tentar uma aliança com a esquerda libanesa, que na altura representava a maioria da população. Por fim, o afluxo de milhares de palestinianos fugidos de Israel influenciou definitivamente o agudizar das tensões por várias razões. Em primeiro lugar, a população palestiniana era um grupo estranho aos cidadãos que haviam dados aos contornos político-administrativos ao Estado libanês, mas o seu elevado número e as suas difíceis condições de vida levaram a que começassem a reivindicar uma posição de poder como qualquer outra comunidade libanesa. É de recordar que em meados da década de 70 viviam no Líbano cerca de 700 mil palestinianos. Tinham constituído um Estado dentro de outro Estado, com escolas, hospitais e outras instituições próprias. A maior parte deles viviam em grandes campos de refugiados, sobretudo nos subúrbios pobres da capital, no sul e junto à costa, ou ainda nos bairros degradados xiitas. Desde logo os cristãos maronitas mostraram sinais evidentes de hostilidade em relação aos palestinianos, pois estes representavam mais uma ameaça para a estabilidade do velho pacto libanês. Mas os palestinianos também influenciaram o cenário político do país ao radicalizarem a esquerda muçulmana. Quando os drusos extremistas ascenderam à liderança dos libaneses muçulmanos, aderiram desde logo à causa da Organização de Libertação da Palestina, OLP, de Yasser Arafat e das suas unidades de guerrilha. Juntas, as duas forças passaram a lutar no sentido de converter o Líbano num país árabe em confronto com Israel. A OLP, uma ampla aliança de 8 grandes organizações de guerrilha, fora criada em 1964 e, com o passar do tempo, acabou por se converter no representante oficial do povo palestiniano para grande número de países. No Líbano, a utilização do território como base de operações militares contra Israel por parte de diferentes grupos armados palestinianos, utilização essa que foi incrementada a partir da Guerra de Yom Kippur em 1973, converteu o país em mais um interveniente no conflito israelo-árabe. Já antes, em 1969, as milícias palestinas tinham visto as suas ações legitimadas com o Acordo do Cairo, e sem dúvida que este favoreceu os defensores de uma intervenção armada contra Israel a partir do território libanês. Este acordo, que os Estados Árabes forçaram o governo libanês a aceitar, concedia aos palestinianos, nomeadamente à OLP, direitos extraterritoriais sobre os seus acampamentos e a possibilidade de total acesso a Israel através da fronteira. Esta situação veio naturalmente a pesar na futura instabilidade do Líbano. De facto, as inúmeras ações de represália aos ataques terroristas da OLP, levadas a cabo por Israel em várias cidades libanesas, especialmente no sul do país, geraram fortes sentimentos de ódio contra os israelitas. Ainda em 1968, efetuou-se o primeiro grande ataque com uma rápida intervenção de comandos israelitas sobre o aeroporto internacional de Beirute. A partir dessa altura e durante muito tempo, os libaneses passaram a suportar sucessivos e frequentes reveses por causa das ações terroristas. Fruto da debilidade do governo libanês durante os anos seguintes, a OLP
A OLP viu cada vez mais as suas exigências serem satisfeitas. Alimentada pelos diferentes antagonismos e crescentes tensões, a Guerra Civil estalou novamente em 1975, quando a direita cristã utilizou como pretexto o problema palestiniano. Até aí, a frágil paz era garantida apenas pelo exército regular, sob o controle dos cristãos maronitas, mas em 1975 este foi desmembrado depois de uma revolta levada a cabo por alguns oficiais muçulmanos, o que permitiu que uma vaga de violência sectária invadisse o país sem que as autoridades libanesas a conseguissem travar. Esta guerra civil, produto do conflito israelo-árabe, foi sobretudo consequência da relação entre a Síria e Israel, países que iniciaram a sua intervenção militar no Líbano pouco depois do eclodir do conflito. O primeiro a intervir foi a Síria em 1976, que enviou tropas para o Líbano a fim de pôr cobro à instabilidade no território. Face à complexa situação libanesa, os sírios intervieram inicialmente em auxílio dos muçulmanos e da OLP. Porém, em maio de 1976, contra todas as expectativas, as autoridades sírias mudaram de posição, passando a apoiar o governo. Nada desagradaria mais a Damasco do que o nascimento de um Estado da OLP fora do seu controlo e o procedimento de uma política cujos resultados pudessem atingir a própria Síria. É de salientar que Damasco nunca respeitou o Líbano como um país independente. Viu-o num plano de inferioridade em relação a um Estado estrangeiro. E, mesmo antes da intervenção militar, os dirigentes sírios demonstraram várias vezes que as relações existentes lhes davam o direito de intervir nos assuntos internos libaneses. Paralelamente, desde a Guerra de Yom Kippur, em 1973, a Síria optara por manter uma postura de não negociação com Israel, enquanto este não devolvesse todos os territórios ocupados, desde 1967. Mas, apesar desta posição de força, Damasco não deixava de desejar um acordo político com Tel Aviv. A intervenção síria no Líbano foi longa e difícil. Por um lado, não querendo afrontar Israel, as autoridades sírias optaram por não enviar todas as tropas que desejariam, o que facilitaria uma rápida ação. Por outro, também não era aceitável causar demasiadas baixas entre os muçulmanos e os membros da OLP. O fim do conflito civil foi conseguido, mas o cessar-fogo negociado pela Liga Árabe de pouco serviu. Uma estimativa de finais de 1976 calculou que a partir de março do ano anterior tenham morrido cerca de 40.000 pessoas e sido feridas mais de 100.000. Na prática, as causas profundas da guerra civil mantiveram-se, tal como as permanentes ofensivas de Israel, que foi aumentando progressivamente o seu poder bélico, sobretudo depois da assinatura dos tratados de Camp David. Em 1978, em represália contra um atentado palestiniano, Israel levou a cabo uma invasão limitada no sul do Líbano. Esta ação respondia a dois interesses. Por um lado, travar a ofensiva palestiniana a partir do controle direto de uma parte do território libanês. Por outro, dar mostras do seu apoio político e militar ao Exército do Sul, uma das fações cristãs dirigida pelo comandante Haddad, ex-membro das Forças Armadas Libanesas. Uma parte da região invadida, uma faixa de cerca de 10 km, constituiria a partir daí, embora com algumas modificações, a chamada Zona de Segurança Israelita no Líbano. Os ataques palestinianos contra o norte de Israel continuaram e tiveram mesmo um considerável incremento entre 1979 e 1981. Para as autoridades israelitas, tornava-se cada vez mais urgente eliminar as atividades de guerrilheira desenvolvidas a partir do Líbano.
Em 1981, a artilharia israelita, em coordenação com a do ex-comandante libanês Saad Haddad, bombardeou as cidades de Tiro e de Saída, enquanto as forças sírias instalavam mísseis no vale de Bekaa. Em julho desse ano, a aviação israelita desencadeou uma série de ataques contra posições palestinianas, que culminaram com incursões aéreas sobre Beirute Ocidental. O saldo total foi 166 mortos e cerca de 600 feridos. Paralelamente, Israel tornava-se cada vez mais intransigente face ao controlo sírio do Líbano e às suas intenções na região, tendo em conta o progressivo aumento das capacidades militares sírias. Uma ação significativa nesse sentido foi a aprovação da Lei de Golan, aprovada pelo Parlamento israelita em dezembro de 1981, que consagrou a anexação do território sírio ocupado por Israel desde 1967. A nova política israelita mostrava determinação e dureza na luta contra os obstáculos a uma resolução para o conflito árabe-israelo-palestiniano que desse uma posição de supremacia a Israel na região. Se fosse realizada uma forte ofensiva militar no Líbano que derrotasse a Síria e a OLP, Israel podia sem dúvida concretizar os seus objetivos sem causar grandes problemas às forças libanesas maronitas, suas aliadas. Depois da vitória, o novo Líbano, juntamente com o Egito, podia ajudar a criar um equilíbrio na região mais favorável para Israel. Esta concepção israelita está na base da massiva ofensiva sobre o Líbano em junho de 1982. Em 1 de abril desse ano, a Embaixada de Israel em Paris foi alvejada por metralhadoras e a OLP reivindicou o ataque. 2 dias mais tarde, um funcionário israelita da Embaixada, Yaakov Bar-Simantov, especialista em atividades da OLP na Europa Ocidental, foi morto a tiro e a 4 de junho, o embaixador de Israel em Londres, Shlomo Argov, ficou gravemente ferido num atentado. Apesar de as autoridades da OLP em Londres terem negado qualquer ligação a este último caso, a reação israelita não se fez esperar. Beirute e o sul do Líbano foram bombardeados durante 48 horas. Nesta operação intervieram os helicanhões israelitas, que bombardearam o acampamento de refugiados palestinianos de Rashidiyeh, junto da fronteira com Israel, bem como a população de Ras el-Rin. Face ao já esperado ataque, a OLP respondeu massivamente com a artilharia de longo alcance e as suas baterias Katyusha de fabrico soviético, conseguindo atingir objetivos no norte de Israel. Pouco depois, a 6 de junho, era iniciada a Operação Paz para a Galileia, a invasão israelita do território libanês, reunindo dezenas de milhares de soldados e mais de 1000 tanques, colunas israelitas pertencentes ao Comando Norte, na altura totalmente mobilizado, atravessaram a fronteira com o objetivo de limpar os redutos da OLP no sul do Líbano. O nome da operação era significativo, uma vez que a anexação e a posterior colonização da Galileia por parte de Israel só se tornariam possíveis depois de a OLP abandonar o território libanês. Com Ariel Sharon a dirigir as operações, as tropas israelitas avançaram pelo interior do Líbano e juntaram-se aos membros das milícias cristãs de Haddad. O plano de ataque israelita tinha sido preparado meticulosamente. Rapidamente, a força aérea devastou o grosso dos mísseis SAM e dos caça-MiG sírios e, já com a supremacia aérea assegurada, os bombardeiros, caças e helicópteros puderam atacar livremente, em qualquer altura e em qualquer lugar.
Ao mesmo tempo, todos os tanques, infantaria blindada e artilharia aerotransportada avançaram em 3 frentes de ataque. Na costa, os carros de combate que transportavam um grupo de elite de paraquedistas tomaram a cidade de Tiro, juntando-se posteriormente a uma outra força, entretanto desembarcada, para capturar Saída. Entretanto, as colunas de carros de combate que se deslocaram por terra seguiram para norte, através das montanhas, e cercaram os redutos da OLP, utilizando a infantaria helitransportada da Brigada Golani, uma força especial para enfrentar a resistência. Por sua vez, uma força combinada sob o comando do coronel Ali Jebba avançou até Damour, perto da capital libanesa. No dia 7 foi bombardeado o castelo de Beaufort, enquanto as tropas de infantaria avançavam sobre as fortificações, iniciando um renhido combate corpo a corpo, até que a fortaleza se rendeu. Ficava assim livre o acesso ao norte. Já com grande número de cidades e de aldeias tomadas, foi enviada tropa de infantaria para esses pontos, por forma a eliminar as últimas bolsas de resistência. Muitas destas ações foram bastante complicadas e o número de soldados israelitas postos fora de combate foi elevado. A 9 de junho foi lançada uma terceira frente de ataque. Seguindo para leste, colunas de tanques cercaram a 1ª Divisão Blindada Síria no Vale de Bekaa, e enquanto as forças de infantaria tomavam as zonas altas, os carros de combate, apoiados pela aviação, atacaram as defesas sírias. Os MiG da Força Aérea Síria ainda fizeram algumas incursões para proteger a divisão cercada, mas pouco puderam fazer face aos F-15 e F-16 israelitas. Entretanto, a 11 de junho travaram-se grandes combates junto do lago Caron, onde os mais modernos carros de combate israelitas, os Merkava, enfrentaram os blindados sírios, revelando a sua superioridade. Nesta altura, as tropas que avançavam sobre Beirute atingiram o estratégico entroncamento de Calde, a menos de 10 km da capital. Também ali as defesas palestinianas não tiveram poder de resposta face ao ímpeto da ofensiva. Colunas israelitas avançavam desde Ba'abda, cortando a estrada entre Beirute e Damasco, e os membros da OLP, tal como as milícias libanesas, foram obrigados a retroceder para a cidade. A partir daí, Arafat e o seu Estado-Maior, assim como o grosso dos soldados palestinianos, ficaram encurralados na zona ocidental de Beirute, na parte árabe-muçulmana, separados pelo inimigo pela linha verde que dividia a cidade. Com Beirute totalmente cercada pelos israelitas, estima-se que cerca de 7.000 palestinianos tenham ficado encurralados na sua parte ocidental. Ainda a 11 de junho foi declarado o primeiro cessar-fogo e as autoridades israelitas deram a operação como vitoriosa, mas o preço foi alto. Segundo os próprios israelitas, as baixas ascenderam a 100 mortos e cerca de 600 feridos. Sharon tinha prometido uma guerra relâmpago de 2 dias e, efetivamente, ao fim de uma semana de combates, a superioridade militar israelita travou literalmente sírios e palestinianos, expulsando-os para o norte e este do país. Porém, o cerco a Beirute continuou e a situação começou a complicar-se na luta pelo controle da cidade, da capital, uma operação que viria a provar-se ser demasiadamente pesada para os israelitas. A cidade, com os seus altos edifícios e vielas estreitas, beneficiava os sitiados, e as forças de defesa israelita, FDI, expunham-se a duros combates de rua. Os palestinianos estavam bem treinados na luta de guerrilha desde a Guerra Civil de 1975-76, que lhes dera traquejo neste tipo de combates, ao contrário das forças israelitas, que não os experimentavam desde
1948. Foi então que Menachem Begin deu ordem para arrasar as áreas de controlo palestiniano em Beirute Ocidental através de bombardeamentos indiscriminados por terra, mar e ar. A violência dos combates na cidade e as críticas internacionais relativamente a uma situação que ameaçava a eliminação dos palestinianos do Líbano, provocando uma nova guerra entre árabes e israelitas, levaram a uma segunda etapa do conflito que se caracterizou pela interferência dos Estados Unidos na questão libanesa. O habitual mediador entre Israel e a Síria decidiu assumir um papel mais ativo, pois não podia assistir impassível a um massacre de palestinianos, muito embora o desaparecimento político e militar da OLP do território libanês pudesse atenuar a tensão que marcava as relações